para a nossa reflexão de hoje, dia 16 de janeiro de 2021, sábado da primeira semana do tempo comum. Hoje vamos refletir sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. Neste Evangelho, nós lemos dois pequenos episódios em que Jesus se relaciona com os publicanos, também conhecidos como cobradores de impostos. Quem são esses publicanos? Eles são um grupo de pessoas duplamente odiadas pela população. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles estão a serviço do inimigo, eles cobram imposto para o Império Romano, que era o invasor. Mas também aproveitavam desta sua condição profissional para desviar parte do imposto cobrado e enriquecer. Por isso, eram consideradas pessoas impuras e que deviam ser evitadas. O outro grupo que aparece neste trecho do Evangelho que nós lemos é o grupo dos fariseus. Os fariseus não são gente falsa. Eles são homens muito honestos e piedosos. Eles praticam uma observância radical aos mandamentos e buscam, acima de tudo, a pureza da lei. Por isso, eles se consideram os únicos justos e não se misturam com a população. Aliás, o nome fariseu significa separado. Mas eles acabaram caindo numa contradição, porque se tornaram um grupo muito fechado e criaram um modelo de santidade que, ao invés de aproximar de Deus, afastava de Deus. O Evangelho de hoje, portanto, nos mostra duas atitudes diferentes diante dos publicanos, diante dos pecadores públicos. Jesus, o verdadeiro justo, o verdadeiro santo, se sente muito bem com os pecadores, se sente muito bem com os publicanos e não tem nenhum problema em participar de uma refeição com eles. Diferente dos fariseus, que se consideram santos, que aos próprios olhos são justos, estes rejeitam os pecadores, rejeitam os publicanos e acabam rejeitando Jesus também. O confronto destas duas atitudes nos faz perguntar quem são hoje os publicanos, quem são hoje os fariseus. Os publicanos hoje, como no tempo de Jesus, são aqueles, como podemos dizer, pecadores públicos. Todos conhecem a sua vida, todos conhecem, sabem a condição em que eles estão. Moradores de rua, ex-presidiários, casais de segunda união, homoafetivos, etc. São pessoas julgadas pela sua condição de vida. Para estas pessoas, Jesus dirige a seguinte palavra: olha, se o seu pecado para você é um problema, para mim não é. Se a sua condição de vida para você é um empecilho, para mim não é. Se você quiser caminhar com sinceridade comigo, eu te acolho do jeito que você é. Mas nós temos hoje também fariseus, também pessoas que se consideram justas, que se consideram santas, pessoas que levam uma vida irretratável, que nunca cometem um erro, ou que pelo menos seus erros nunca estão à mostra, pessoas muito fiéis, muito religiosas, que cumprem todos os ritos e que por causa disso se consideram merecedoras da misericórdia de Deus e têm muita dificuldade para entender como Deus pode acolher quem não é como elas. Também são pessoas que criaram um modelo próprio de santidade, mas é um modelo que afasta de Deus. Jesus, no Evangelho, diz que não veio chamar os justos, mas os pecadores. Ou seja, quem é santo não precisa de Jesus. E, por consequência, a igreja também não é lugar dos justos, mas é lugar dos pecadores.
quem é justo, quem é santo, não precisa da igreja, está em lugar errado. Esta reflexão, então, nos leva a alguns questionamentos. Qual atitude queremos seguir? A atitude dos fariseus, comportamento de arrogância, julgamento, fechamento diante do próximo, principalmente diante do próximo que tem algum defeito, que tem algum pecado, ou a atitude de Jesus, uma atitude de simplicidade, de acolhimento, de abertura. Qual atitude nós queremos seguir? Para seguir a atitude de Jesus, é necessário recordar algumas coisas. Em primeiro lugar, aparência não equivale a justiça. Comoção não equivale a conversão. Cumprir ritos não equivale a praticar a justiça, a praticar a santidade. Aproveite este final de semana para rever seus passos e suas atitudes em relação às pessoas, principalmente em relação àquelas pessoas que te incomodam, porque não são da maneira que você acha que elas deveriam ser.